Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento, tranquilizando as nossas mentes e o nosso coração, para que nós possamos levar daqui, sim, a boa semente. A mente atribulada é como uma porta fechada. Jesus não entra. Precisamos abrir a nossa mente para o positivo, né? Para as coisas boas da vida, para a ideia que nós temos, né, de que a vida é difícil, ser desconstruída e perceber o quanto a vida é bela. Perguntinha, estão me ouvindo bem aí atrás? Senão a gente coloca um microfone assim, bem grandão. Nosso tema é a lei do amor. Aí eu vou fazer uma pergunta, né? O que é o amor? Perguntinha difícil, né? É difícil, gente. É muito difícil. Todos nós dizemos, eu amo, eu amo, eu amo. Eu sempre gosto de relatar esse fato que chegou uma mãe no consultório e disse assim, eu tenho vergonha. Eu estou aqui, mas estou com vergonha. Eu disse, por que você está com vergonha? Porque eu não amo meus filhos. Eu não sei o que é amor. Eu tenho uma dificuldade de lidar com eles. E eu disse, você não precisa ter vergonha. Por que não precisamos ter vergonha? Porque nós somos aprendizes do amor. Só que nós, dentro da sociedade, quando nós vamos pensar as crenças do passado, nós vamos buscar lá no Evangelho honrar pai e mãe. Nós associamos ao amor e dizemos, eu tenho que amar mãe, eu tenho que amar pai, eu tenho que amar filho, eu tenho que amar, eu tenho... Mas como se nós não sabemos o que é o amor? Nós temos uma grande dificuldade de compreender quando Jesus diz, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é verdade? A gente fica naquela coisa, não, eu tenho que amar a Deus. Se alguém declara, como é que eu posso amar a Deus se eu não conheço, nunca ouvi, nós ficamos, mas porque nós não compreendemos. Nós precisamos inverter. Ele diz, ama a si mesmo para poder amar ao próximo, para amar a Deus. Aquele que diz amar ao próximo, mas o perturba, mente. Aquele que diz amar a Deus, mas perturba o seu próximo, mente. Porque não tem como nós dizermos que amamos a Deus e nós vivemos em conflito constante na sociedade. Basta olhar a nossa sociedade. Quando nós falamos de sociedade, nós vamos para fora, as nações, as guerras, as tragédias. Mas vamos olhar para dentro de casa. Os conflitos que nós temos dentro das casas. Os filhos, e nós vemos isso muito claramente. Casais se desentendendo. Separações, quando não verdadeiras tragédias. Filhos vivendo isolados dentro de casa, entre quatro paredes. Cada um num celular. Cada um num ambiente, todo quarto tem uma televisão. Nós vamos nos afastando, nos isolando uns dos outros, ao ponto de não conhecer o outro, mas daí se perguntar, eu amo. Será que nós amamos? É disso que nós vamos tratar. Lei do amor, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Vamos começar por algumas definições, porque o tema é longo, se deixar aqui nós vamos sair meio-dia, não tem almoço, né? Não tem almoço, então vamos apressar o passo. Significado da palavra amor. Substantivo masculino. Olha o que nós encontramos. Forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Eu amo os meus. Os outros não me importam. Tudo para os meus. E mesmo nessa ideia da consanguinidade, nós vemos as verdadeiras tragédias que ocorrem dentro das casas, que é o que nós estamos falando. Será que essa definição é correta? E olha que interessante, se nós formos pensar, há pouco tempo atrás, não é uma questão de se discutir política nem nada, mas a política acentuou mais ainda os conflitos dentro da família. De pessoas simplesmente familiares se separarem, ao ponto, sabe aquela história? Cancelar nas redes sociais. E não cancela só nas redes sociais, cancela na vida. De um estar cruzando e o outro desvia para não passar perto. A irmã, o tio, a tia, o primo, a mãe, o pai. Eu sei porque na minha casa isso aconteceu. Aconteceu. Mas de ficar mesmo um ódio mortal. E cadê o amor? Se nós dizemos que amamos. Outra definição.
Atração baseada no desejo sexual. Olha só que bacana. Quando nós estamos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, nós dizemos, vamos fazer amor? Amor e sexo é a mesma coisa? Não. Sexo é uma coisa, amor é outra coisa. Lógico que se nós buscamos um relacionamento, vamos nos relacionar intimamente, se ele estiver marcado pelo afeto, pelo carinho, pelo respeito, muda tudo. Mas nós não podemos confundir amor com desejo sexual. Desejo é material. Meu corpo pede. Mas normalmente a alma está distante. Por isso vemos pessoas aflitas, procurando em todo lugar esse amor que não encontra. De que amor nós estamos falando? Daquele amor construído dentro de crenças que nós aprendemos, né, desde pequenininho, o príncipe encantado num cavalo branco, aquela princesa. Né, casamos, nos unimos pensando assim, olha, eu acho interessante essa frase, né? Diz que a mulher casa dizendo, eu vou mudar esse homem. E o homem casa dizendo, tomara que essa mulher nunca mude. E pior que danou-se, né? Porque o tempo é o tempo. E daí o tempo resiste a esse amor que não lida com as diferenças, que não sabe lidar com as diferenças, que não sabe lidar com o envelhecimento, porque corpos envelhecem. Vamos para uma definição que eu pessoalmente gosto. Amor é o sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura belo, digno ou grandioso. Desconstrói essa ideia de consanguinidade, de sexualidade, coloca o amor num nível totalmente diferente que nós ainda não compreendemos. A ideia do belo, digno ou grandioso. Está em Micaelos, Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Vendo essas definições, nós vamos começar a falar do amor a partir da visão espírita. Então, o que nós vamos encontrar no Evangelho? A vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos fatalmente destinados? Resposta dos Espíritos. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de sentir ser amado. Não é uma necessidade? É uma necessidade. Todos nós queremos amar e ser amados. Mas na grande maioria das vezes nós queremos mais ser amados do que amar. E aí entra a nossa dificuldade. Porque é aquela moeda de troca, né? É a moeda de troca. Eu te amo se você me der algo em troca. Se você me fizer feliz, porque nós fazemos isso. Ah, casei porque agora vou ser feliz. Essa pessoa vai me fazer feliz. Nós estamos sempre transferindo responsabilidade. Quando isso não acontece, me dá o meu amor que eu te dediquei que eu vou levar embora. Como se nós pudéssemos fazer isso. É porque ainda não é amor. E ele segue dizendo aqui, um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Gente, já começa a levar o amor para um outro nível. O que é a perfeição? O que é a perfeição? São as duas asas, né? São duas asas, sabedoria e amor. Faltou uma, a gente não consegue voar. Sabedoria é muito fácil. No amor a coisa complica. Porque nós ainda não entendemos, não compreendemos o amor. Mas como, Dilma, como que isso tudo acontece? Aonde que tem esse ponto de partida? Vamos continuar vendo o que os Espíritos dizem. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Jesus, nosso modelo e guia. Eu digo que, para mim, toda a caminhada de Jesus e o significado dessa grandiosa caminhada, dessa missão, está no alto da cruz. Naquele momento onde ele olha aquela turba
se alegrando, rindo, fazendo chacota, uns chorando, muito poucos. Mas ele olha aquela turba toda e diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Será que nós conseguiríamos isso? Quando nós vamos ver a trajetória de Jesus, a cada um que se aproximava, ele tinha uma palavra de esperança, uma palavra de coragem, uma cura. E a cura nunca tem a ver com a questão física, mas sim com a alma. Nos momentos onde ele era questionado, ele não se aborrecia. Eu gosto muito do livro Jesus no Lar, que me faz assim uma ideia, né? Eu fico imaginando no Jesus no Lar que as coisas acontecendo, os apóstolos lá, ou Pedro, porque Pedro era irritado. Pedro era nervoso. A gente pensa que os apóstolos é tudo calminho, cada um tem um perfil. Pedro irritadíssimo com quem? Com os parentes. Eram os parentes que eram o problema do Pedro. Pedro sempre chegava para Jesus: não aguento mais. Cadê o amor? Mas é um apóstolo. Como é que pode não ter amor? Como é que pode ele estar brigando? Mas ele vinha e falava para o Cristo: não aguento mais porque meu cunhado, meu sogro, meu tio, minha sogra, ali ia. E o Cristo parado assim. É como os mentores espirituais quando nós desencarnamos e chegamos no mundo espiritual, louco para falar tudo que nós fizemos de bom para a gente se livrar. E o nosso mentor fica assim para nós. Espera que a gente fale tudo, que a gente canse. Daí ele: minha irmã, então tá. Foi tudo isso que você viveu? Foi. Como é que está a tua bagagem? Você falou de muitas coisas ruins que você passou com os parentes. E as coisas boas que você viveu? Você veja como nós temos uma dificuldade. Então Jesus, em todo momento, quando fala da doutrina de Jesus, está falando do amor que Jesus exemplificou. E que para nós não pode ser só um Jesus no quadro na parede, um crucifixo no peito. Não. Jesus não quer essa memória dele, essa lembrança dele. Jesus quer que nós busquemos o ensinamento, por isso ele diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Transformação moral. Aí quando ele fala aqui do instinto, sentimentos são os instintos que se elevam. Aqui é a parte assim que eu pessoalmente adoro, né? Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. Gente, por que isso aqui é importante? Isso aqui dá para fazer uma palestra de 3 dias. Só que, Leon Denis, Problema do Destino do Ser e da Dor. O princípio espiritual dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. A partir do momento que saímos da mão do nosso Pai, princípio inteligente, sem consciência, sem razão, sem lógica, sem entendimento. Somos tutelados por espíritos protetores, nos colocando nos diversos reinos, onde o princípio inteligente vai desenvolvendo, se capacitando, desenvolvendo habilidades. No reino mineral, lá vai a questão das forças de atração, de repulsão. No vegetal, a sensibilidade, a sexualidade. No reino animal, o instinto de conservação, o instinto materno. Olha a evolução. E no homem, a consciência. Então, nesse primeiro momento, não dá para falar de amor. Porque o instinto é movido por quê? É a lei da conservação. Temos que sobreviver. Então, o animal vai lá, cruza, procria, deu, amamentou, 40 dias, vamos pegar os cachorros, 40, 45 dias, tchau, fui, tem que continuar procriando. Mas já há ali os primórdios de um instinto materno. Na medida em que nós, como princípio inteligente, começamos a nossa trajetória no reino humano, ou seja, em corpos humanos, nós começamos a desenvolver a nossa consciência, a nossa lógica e a nossa razão. A cada experiência é um aprendizado. Começamos a lidar com o nosso instinto de maneira diferente, porque a experiência promove isso. Mas de que jeito? Porque todos nós carregamos algo maravilhoso, uma centelha divina, o germe do amor. Em germe, semente. Nós temos a semente. Olha a nossa genética. João não diz Deus é amor? Deus é amor. Nós temos a nossa mãe e o nosso pai. O que acontece?
Nós temos o cabelo da cor da mãe, os olhos do pai, não sei o quê. É uma genética que nós temos que vai nos definir nossa organização física. Se Deus é amor, e aí Jesus vem e diz assim, vós sois deuses, nós temos uma centelha divina que habita em nós. Mas esse germe, essa centelha, ela precisa ser trabalhada. Eu não posso jogar no canto e deixar de lado. E é na condição humana que nós começamos a fazer esse movimento de sair do campo dos instintos, sublimando os instintos e transformando esse instinto no primeiro momento em sensação. Por que sensação? Porque ainda estamos vivendo muito a questão do corpo. Lembra lá uma das definições que fala da questão do desejo sexual? O amor ligado à questão do prazer, da sensação e do corpo? Então, quando nós ligamos sexo a amor e sexo, é porque nós estamos ainda num estágio primário, onde o que conta são as sensações. Então, isso não é amor. Mais corrompido que ele está falando aqui são em função das paixões, porque somos movidos sim pelo material. Por isso que os amores, como diz Bauman, né, hoje em dia, pensando na nossa sociedade, é líquido. Eu amo desesperadamente, no momento seguinte escorre pela mão, não amo mais. E nós ouvimos algumas falas, o amor acabou. Bom, se acabou porque não era amor. Porque o amor é conquista. Aquilo que é conquista não se perde. Mas matou por amor. Mas não sei o que pelo amor. Não é amor. Porque o amor, ele é, e nós vamos ver ali com Paulo, a visão de Paulo é totalmente diferente. Vamos lá, não vou dar o spoiler antes, senão daí fica... No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Olha, gente, que maravilhoso. Por isso nós somos aprendizes do amor. Não há do que essa mãe se envergonhar e dizer, eu não amo meus filhos. Como nós, às vezes, temos isso. Não amo minha mãe, não amo meu pai, tenho dificuldade. É a coisa que mais existe, né? Dificuldade com a mãe especial em consultório. Minha mãe, minha mãe. Eu convivo, mas não consigo gostar. Porque nós somos aprendizes do amor. E como aprendizes do amor, nós temos aí a oportunidade reencarnatória, nos ligando dentro do sistema familiar, com aqueles espíritos com os quais nós não temos tanta simpatia. Ou seja, nós achamos que nós nascemos só com espíritos bonzinhos. Porque nós, como dizem, né, um refrão popular, nós atiramos pedra na cruz. Quantos inimigos nós fizemos? E eles estão retornando conosco com uma oportunidade de reparação. E aí eu recebo aquele filho, foi o meu caso com a minha filha mais velha, eu tenho 3. Naquela época ela estava com 16 anos, numa querela de família, coisa pouca, como diz. Mas os olhos são espelho da alma. Naquele momento da encrenca, lá eu fiz aquela leitura no olhar que dizia assim, eu não confio em você. Mas como não confia? Ela é minha mãe agora, né? Sou tua mãe, cuidei e tal, como não? É de outra vida. Aí a gente vai entendendo que nós recebemos essas pessoas, esses seres, justamente para aprender a amar. Olha a beleza da lei da reencarnação. A oportunidade da reconciliação. Antes de ofereceres a oferenda no altar do Senhor, volta a teus passos e vê se alguém não tem algo contra ti. Se tiver, vai até ele e te reconcilia. De que maneira? Através da reencarnação. Aí eu entendi. Ali eu tenho que investir minha energia. Eu tenho que aprender a amar esse ser, tanto quanto levar esse ser a me amar. Porque essa é a grande oportunidade. Nós somos aprendizes. Seguindo em frente. Eu gosto muito dessa foto aqui. Esse germen, lembra que nós falamos do princípio inteligente, no processo evolutivo, trazemos essa semente em nós, essa centelha do amor em nós, mas que precisa ser trabalhada por nós. Ela não vem, o amor não vem numa caixinha bonita com um laço maravilhoso, pede esforço, trabalho, luta. Então ele vai dizer assim, está em Fenelon, está lá no Evangelho. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e com a inteligência. As duas asas, sabedoria e amor. São as experiências que vão nos levando a desenvolver. Mas é tão simples assim? Por que eu coloquei essa foto? Porque é uma semente germinando sobre a ação de uma luz divina de Deus. É Deus nos guiando, para que nós façamos o melhor com essa semente que está em nós, através das oportunidades, que é a luz.
Jesus não diz no Evangelho, brilhe a vossa luz. Hoje nós estamos usando uma luz que não é nossa, é divina. Mas nós estamos construindo essa luz em nós. Mas é necessário que nós tenhamos essa consciência de que realmente ainda não amamos. Mas como aprendizes estamos desenvolvendo, e se nós formos perceber, já alcançamos e alcançamos muito nessa trajetória. Vamos pensar o homem primitivo até os dias de hoje, que ainda tinha cria e largava? Hoje nós já ficamos com a nossa cria, vamos colocar assim, e cuidamos. Até estamos cuidando demais, né? Porque agora existe a chamada adolescência tardia. Está com 40 anos e nós estamos cuidando. Mas não é verdade? 40 anos ainda é capaz de botar os pais para fora de casa e dizer, olha, só manda o dinheiro da empregada. Tem um vídeo assim. Né? A empregada fica, vocês podem ir. Tem um vídeo assim. Porque nós sempre temos aquela questão dos extremos. Por isso, as reencarnações nos convocam ao ponto de equilíbrio. E segue dizendo, e ainda que frequentemente comprimido pelo egoísmo, olha lá, as sensações, ainda é movido pelo egoísmo, ego doente. É a origem das santas e doces virtudes. Já estamos chegando no entendimento do amor. Que fazem as afeições sinceras e duráveis, que vos ajudam a percorrer a difícil e dura estrada da existência humana. Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, essa parte é legal, gente. O que é virtude? Ele está falando da virtude no anterior, ele não fala da virtude. Então, o que é virtude? Já mudou do amor para a virtude. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Então, é uma qualidade moral. Quando nós falamos de moral, nós estamos falando de regra de bem viver, de bem conviver. Então, é uma regra moral. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Já começamos a sair do campo das sensações para trabalhar os sentimentos no campo da alma. Da alma que tem esse impulso evolutivo natural, nós queremos sempre ir para frente. Porque não está lá que nós estamos aqui para amar e ser amado? Significa dizer que todos nós queremos ser felizes. Ou alguém aqui quer ser infeliz? Não, né? Então veja como ele vai colocar aqui. Um impulso para praticar. E não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. O nosso desejo direcionado, o desejo ser feliz. Mas para ser feliz, compreendo que a felicidade, a minha felicidade, não está na mão do outro. Da esposa, do companheiro, dos filhos, não. Está na minha mão. Amar a si mesmo, e aí nós vamos entender o que Jesus quis dizer. É se dar a oportunidade do crescimento, transformando imperfeições em virtudes. E é assim que nós vamos amar o próximo. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Ah, mas mudar é difícil. É bem difícil. Mas nós aprendemos por repetição. Por isso nós chegamos até aqui. Quantas e quantas encarnações nós já tivemos? Para chegar nesse ponto de estarmos na casa espírita, escutando uma mensagem espírita, ouvindo os mensageiros, preocupados com amanhã, nessa busca da felicidade. E antes nós não queríamos nada disso. Então veja a evolução. Porque às vezes alguns espíritas dizem, mas eu nunca vou conseguir. Não é verdade. Jesus não disse que nós podíamos fazer o que ele fez e muito mais? Então é possível. Agora o tempo, aqui vem a perfeição de Paulo, que vai nos resumir. O amor é a somatória das virtudes. Se faltar uma só virtude, eu ainda não tenho amor. Porque Paulo vai dizer assim, o amor é paciente. Nós temos toda a paciência? Basta ficar numa fila, né? Basta entrar numa fila. Pronto. Acabou-se a paciência. É bondoso. O amor não é invejoso. O vizinho compra aquele carrão, aquela Ferrari do lado e você olha e diz, deve estar roubando. Porque a inveja quer destruir. A inveja quer destruir o outro. É só autoconhecimento. A gente já vai perceber, né? Nossa, cara, ganhou um micro-ondas o melhor que tem. Lá vamos nós. Tomara que queime.
A gente às vezes não fala, mas a gente pensa. Né? Tá tudo no nosso pensamento. E é aquela hora do aprendizado. Pensar, nós vamos pensar. Mas eu tenho que dizer, opa, em vez de ponto, vírgula, mas eu não devo pensar dessa maneira. Já começo a fazer a minha mudança. Né? Não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses. Não, vocês vejam que aqui que é bem legal, que vem de encontro com o que você falou. O fato de estarmos na casa espírita falando aqui, não há um interesse de nós recebermos. Veja, não desmerecemos, né, a gentileza das palmas. Mas nós não merecemos isso. Porque nós somos seres extremamente imperfeitos. Se eu chegasse aqui, ou chegasse aqui e começasse a esperar, as palmas estariam alguma coisa errada. Nós estaríamos agindo de maneira... Para tudo, como diz, volta para o beabá. Vamos estudar de novo, porque eu estou fazendo a coisa pelo caminho errado. E isso em tudo na nossa vida. Ensoberbece, que, poxa, essa palavra é difícil. Ensoberbece significa orgulho. Somos orgulhosos. E orgulho é uma pedra no nosso sapato. Não se irrita, ninguém se irrita. Não, ninguém se irrita. Não guarda ressentimento pelo mal sofrido. Nunca, jamais, né? Espírita não guarda ressentimento. Não fica lá remoendo à noite. Ai, que infeliz. Mas maldito espiritismo que não me deixa fazer o que eu quero. A gente diz, né? Eu só não faço porque agora sou espírita. Mas já é um avanço. Né? Se o espiritismo já coloca freio nas nossas imperfeições, já é um avanço. Mas nós fazemos isso, né? Nós fazemos isso. Esses dias eu estava com uma raiva de uma pessoa, mas uma raiva, porque ele veio lá um tombo, enfim, aquelas coisas da vida, né? Que a gente não sabe de onde vem, mas veio lá de trás. Mas eu queria matar a pessoa. Sabe aquela coisa bem espírita, assim, bem espírita. Falei, ai, eu vou matar essa pessoa e tal. Aí o meu amigo espiritual, que daqueles que também fica assim, depois que eu dei aquela gritada dentro de mim e tal, daí disse, Gilmã, o que está escrito no Evangelho? Se te convidar a andar a 100 metros, anda 1 quilômetro. Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Por que você está reclamando se você está tendo a oportunidade de devolver o que você tirou do passado? Eu falei, meu Deus. A gente fica com vergonha quando escuta essas coisas no ouvido da gente. Tá certo. Olha que bênção que é nós termos o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Nos liberta do quê? De nós mesmos, gente. De nós mesmos. Das nossas ações, dos nossos comportamentos, enfim. Então, continuando com Paulo, ele vai dizer, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui nós temos uma definição de amor, que vai nos levar para esse outro ponto aqui, essa árvore maravilhosa que chama-se vida. Então, nós vamos ter que trabalhar... Eu não estou enxergando o horário, qualquer coisa se me grita. É que eu fiz cirurgia de olho, entendeu? Agora eu estou enxergando assim, ó, meio estranho. Ainda mais que eu fui no Detran, o cara olhou para mim e disse, dona Dilma, seu olho esquerdo lhe salvou. Falei, bendito olho esquerdo. Quase que reprovei. Mas o que nós vamos trabalhar? Essa ideia, perdi a paciência. Ninguém perde o que não tem. Concorda comigo? A gente só perde aquilo que tem. Então eu tenho uma paciência limitada. Eu preciso trabalhar mais para estender, vamos pegar de 0 a 10 uma régua. Se a minha paciência hoje é 5, então eu vou trabalhar para chegar num 7. Veja como o amor depende de esforço, de trabalho, de mudança. Preciso trabalhar a minha paciência. Tolerância. Preciso trabalhar a minha tolerância. Sou intolerante. A pessoa fala errado, a pessoa fala torto, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Não tenho paciência, não. Você precisa trabalhar a tua paciência e a tua tolerância. Não está lá no Evangelho que fala que nós precisamos ser indulgentes, aceitar as pessoas como elas são? A intolerância mostra o nosso orgulho. E danou-se, né? Porque se nós podemos ser trabalhadores da última hora ensinando aqueles que não sabem, nós perdemos a grande oportunidade. Por isso precisamos, como virtude para o amor, da paciência e da tolerância. Benevolência. Benevolência é desejar, querer o bem para todos, não somente para mim. Então, sempre que houver a oportunidade, incluir mais pessoas nesse processo todo do bem. E uma das coisas importantes é, sim, falar de Jesus, ensinar. Estender a mão, saber ouvir, escutar, porque ouvir uma coisa, escutar é outra. Né? Levar sempre uma palavra de esperança, de coragem, de ânimo.
pensando que nós somos colaboradores com o Pai. Nós temos uma função aqui. E como colaboradores, nós temos que participar ativamente, mas para fazer o bem, precisamos aprender o bem. Porque não é de qualquer maneira que se faz. Amor incondicional. Só pus incondicional aqui porque o amor incondicional, não, nós amamos condicionalmente. Só te amo se você me der isso, só te amo se me der aquilo. Meu filho, eu te amo se você fizer o que a mãe quer que você faça. Não te amo mais. E nós vemos isso na fala de adolescentes. O casal. Eu só te amo se você me amar, se você fizer tudo o que eu quero que você faça. Me faça feliz. Se você não me faz feliz, não amo mais. Nós sempre colocamos o amor de forma condicional. Por quê? Porque ainda somos imperfeitos, depositando na mão dos outros a responsabilidade de nos fazer felizes. E não vai funcionar. Maturidade. A maturidade vem do conhecimento. Veja lá que ele diz, na inteligência e moral. É do conhecimento. A maturidade vem do trabalho que devemos realizar de análise e reflexão de toda a situação e buscarmos uma resposta que nos coloque num comportamento que esteja adequado ou de acordo com aquilo que a bondade divina espera de nós. É ter maturidade. Eu não vou mais sair discutindo, brigando, xingando, ofendendo, fazendo birra, né? Que nem a gente faz, ver a criança no mercado, eu não ganhei o presente e fico lá fazendo birra. Maturidade é isso, saber esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam, mas investir energia no seu crescimento. E à medida que nós crescemos, nós vamos vendo que a grande maioria das aflições da vida, sim, tem consequência em nossa irritação, em nossa impaciência, em nossa intolerância. Respeito, olha como a nossa sociedade está precisando, né, gente? Como está precisando. Temos uma dificuldade de lidar com o diferente. Preconceito, essa internet maravilhoso, veículo de crescimento e de aprendizado, mas está sendo tão mal usada, reforçando e alimentando o preconceito, o desrespeito. Nós vemos aí o bullying, jovens tirando a própria existência por causa dos comentários que se fazem. Agora há pouco tempo, uma jovem de 16 anos, terrível. Então, o respeito é fundamental. E nós, como espíritos, temos que ter um cuidado muito grande. Porque, às vezes, nós damos aquela, digamos assim, né, aquela recaída naquele eu, né, na minha sombra, aqui, quando vejo, lá estou eu, agindo com preconceito. Com relação a outras religiões, às vezes o espírita acha que o nosso irmão evangélico, o nosso irmão católico, o nosso irmão bandista, candomblessista, é menos. Não é verdadeiro, gente. Todas as religiões têm, sim, a sua finalidade. Dentro de um mundo de prova e expiação, cada um de nós vai buscar dentro de cada religião a compreensão, o entendimento. E muitas vezes nós estamos no meio espírita e estamos cavando nossa entrada direta para o umbral, né? Porque tem o umbral do espírita. Temos que tomar cuidado. Tem o umbral do espírita. Auto-perdão. Erramos. É o que a Lírio fala. Somos aprendizes. Tropeçamos, caímos. Mas por que é importante o auto-perdão? Porque não tem como eu perdoar o outro se eu não sei o que é perdão em mim mesmo. Porque nós falamos muito do perdão. Mas se eu fico me martirizando por erros do passado, fico ali, como é que eu vou entender o perdão em relação ao outro? Primeiro eu tenho que me perdoar. E aí o conhecimento. Como aprendiz, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas não importa. Eu vi uma frase bem interessante. Se há de cair, caia sempre para frente. Levante e siga adiante. Porque essa queda, esse tombo, é aprendizado. Nós sempre falamos, quando entra na questão da dependência química, as recaídas, não é negativa. Não é negativa, como muitos pensam. Recaiu. É positiva. Porque ela está nos dizendo o seguinte, se esforce mais. Tente de novo, continue tentando. Então, sim, nós cometemos erros, auto-perdão. E o perdão em consequência. Lealdade aos princípios. De que princípios estamos falando? De Jesus. Porque nós estamos construindo nossos princípios e valores em cima desse mestre, né, da Boa Nova, que nos convida, que devemos fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Não é uma tarefa fácil, mas nós já estamos no caminho. Então, lealdade a princípios morais que elevem as pessoas, não que rebaixem as pessoas.
A lealdade é isso. Esses dias uma pessoa falou com relação à questão de traição, né? Quem trai? Quem trai não trai a outro, trai a si mesmo. Quando nós mentimos, enganamos, fazemos, nós estamos traindo a nós mesmos. Estamos quebrando com essa lealdade, com esse princípio, com esse valor. O outro sofre, mas nós estamos assumindo uma responsabilidade muito grande pela nossa conduta e o nosso comportamento. Porque nós sabemos onde estão escritas a lei divina? Na consciência. Não tem como. Por isso que traição a gente trai sempre escondidinho, né? A gente não trai a luz aberta, né? Porque nós achamos que os olhos não veem, o coração não sente. Mas a consciência sabe. A consciência sabe. Então, lealdade é os princípios e valores morais. E a humildade, né? A humildade de entender, como a Lírio Cerqueira fala, não somos mestres, somos aprendizes. E é tão bom a gente ser aprendiz. Eu, depois que li esse livro, Saúde Espiritual do Alírio, eu falei, olha, mudou a minha vida. Que quando a gente é pequenininho, a gente faz o letrinha o A nunca fica certo, né? A gente pega, às vezes eu digo que era pequeno, eu fazia isso, eu acho que vocês não fizeram. A gente queria apagar porque estava errado, molhava na língua, esfregava no caderno até rasgar, né? Mas o A, ia um A com a perna para cima, aí de repente você faz um A certinho. Nossa! Né? Isso é ser aprendiz. Nós vamos fazer um borrão, vamos fazer tortinho, vamos fazer... Mas vai chegar uma hora que nós vamos acertar. E a cada acerto, mais uma vez, a alegria, a satisfação e seguir à frente, né? Mais um passo e mais um passo. E aí, então, vai dizer assim, eu botei essa árvore aqui, ó. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede, mesmo a contragosto ao verdadeiro amor. Eu posso ficar paralisado, como os Espíritos nos dizem, estacionado, não querer aprender mais nada. Mas em determinado momento nós vamos ser impulsionados, porque isso está em nós. Essa centelha divina é uma centelha de evolução, de progresso. E por pior, como nós dizemos, por pior a pessoa seja, ela vai fazer a sua trajetória, ela vai mudar, ela vai sair dessa situação. Então não sejamos nós a ficar fazendo críticas e julgamento, mas ao contrário, sabendo que todos nós já passamos por isso, como uma árvore seca, como diz aqui, né? Essa secura, nós já vivemos tudo isso. Em determinado momento da nossa vida, quando esse amor começa, né, a brotar ali, opa, dá para ser feliz, dá para ser feliz. Eu não preciso mais trazer essa secura. E ele vai continuar dizendo assim, é como se fosse um ímã ao qual não se pode resistir. Existe um livro, Impulso Criativo da Evolução, que fala disso. Temos sempre que ir adiante. Sentimos uma necessidade. Gente, alguém já tirou férias de 30 dias? Na primeira semana vai que é uma beleza. Na segunda você diz, não aguento mais ficar em casa. É melhor trabalhar, é melhor sair. O que é isso? É esse impulso interno que nos leva adiante. Quando paralisamos, ficamos aflitos, porque é natural em nós. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão em vossos corações adormecidos. Veja lá. Eu acho maravilhoso isso aqui, né? Quando eles falam, Fenelon, fecunda os germes dessa virtude, que somado todas as virtudes nós temos o amor. Faltou só uma, ainda me falta amor. O amor é de essência divina, desde o maior até o menor. Todos vós possuís. No fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. Né? Olha a bondade divina, olha Deus e a criação, colocando em cada um de nós esse germe, essa centelha de amor, para que nós trabalhássemos, né? Alcançássemos essa felicidade. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la e muitas vezes atingindo proporções admiráveis. Então não existe aquela ideia, aquela fala do nunca. Nunca vai se remendar, nunca vai melhorar, nunca, não. Nunca. Não pensemos dessa maneira. Lembremos que todos nós, cada um de nós está num degrauzinho da escala evolutiva. Nós começamos lá com o princípio inteligente,
Viemos na condição humana, repetimos, e Joana de Ângeles fala disso. Nós entramos num ciclo vicioso de repetição de encarnações, cometendo sempre os mesmos erros. E é verdadeiro. Né? Vamos lá, encarnação, tenta de novo, e de novo, e de novo. Até que aquela história que eu sempre digo, a gente quer passar pela parede, vai lá e dá com a cara na parede e dói. Mas a gente é teimoso, né? Nós somos teimosos, rebeldes. Eu quero sair, vou lá e dou com a cara na parede. Dói. Lei de causa e efeito. Tento de novo, dói. Chega uma hora que eu digo, não. Tem que ter uma outra alternativa. Olha a inteligência, o conhecimento. Mas tem uma porta lá. Vou tentar. E aí nós vamos e passamos pela porta e deixamos de sofrer. Então é preciso mudança. Mas ela vem ainda para nós, no estágio que nos encontramos, como consequência da dor. A dor nos leva a fazer esse processo de mudança. Será que um outro caminho não vai ser melhor? O da paciência, da tolerância, da benevolência, da lealdade, do respeito, perdão, auto-perdão. Será que não vem? Sois infinitamente melhores hoje do que há 100 anos. Veja que maravilha, gente. Nós somos melhores hoje. Não é? Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas eu nunca. Gente, nunca diga nunca. Nós somos bem melhores hoje. Quanta coisa eu digo aquela ideia de jogar pedra na cruz, colocar o vinagre para Jesus tomar, nós tivemos lá. Nós tivemos por lá, sem dúvida nenhuma. E olha a nossa trajetória. E hoje estamos aqui. Hoje já queremos aprender o verdadeiro amor. Não aquele amor sensação, mas o amor da plenitude. De um Jesus que olha e diz, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, mudar-se de tal modo para melhor que aceitais de forma confiante uma grande quantidade de novas ideias sobre a liberdade e fraternidade, que antigamente teríeis rejeitado. Então, gente, vamos nos alegrar. Olha que maravilha. Eu digo assim, e quando pensando no Alírio Cerqueira, quando fala, nós somos filhos amados. Deus despendeu um tempo dele para nos criar. E está ali sempre presente na nossa vida, em nós, em nosso coração, só que nós não percebemos. Nós nunca estamos aonde ele está, aqui. Agora, abrir a porta do coração é isso. Poxa, que legal. Hoje eu quero trilhar esse caminho do Evangelho como um colaborador com o Cristo. E ser feliz. Não vamos perder nada, só vamos ganhar. Nós vamos perder essa coraça, esse cascão que nós carregamos, né, há tanto tempo. Estamos aí carregando, arrastando. Não, vamos ser mais leves. É como aquele pássaro que cai no mar e molha suas asas com óleo. Tenta voar e não consegue. Esse óleo são as nossas imperfeições morais. Então, nós precisamos fazer o quê? O que os veterinários e as pessoas responsáveis fazem? Pegam aquele animal, lavam, filtra, expurga, tirando as imperfeições para que daí possa voar. Somos nós. Vamos filtrando, vamos limpando, vamos expurgando, vamos mudando comportamento, pensamento, porque nenhum comportamento se modifica se nós não começarmos pelo pensamento. Está lá no Livro dos Espíritos. O pensamento é criador. Se eu continuo sempre com o mesmo pensamento, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não é verdade? Se eu estou fazendo o mesmo caminho, esperando um resultado diferente, o resultado vai ser o mesmo. Muda o pensamento, muda o caminho, o resultado muda. E vai ser muito mais leve, muito mais suave. Porque é o que nós queremos, ser felizes. E ser feliz é fácil, não é difícil. Só que nós complicamos a vida. Porque estamos sempre exigindo e cobrando cada vez mais dos outros, de Deus, porque achamos que devemos ser privilegiados na vida. Não. Eu acho que o maior privilégio já é a vida em si. Agora, a marcha, a caminhada, as dores, as aflições, tanto quanto as felicidades, é uma construção nossa. Se eu vivo xingando, brigando, ofendendo, como é que eu posso ser feliz? Não. Então, a felicidade nesse mundo é possível, porque Jesus diz, a felicidade não é deste mundo. Não do jeito que nós queremos. Do jeito que nós queremos, não.
Mas a felicidade está nesse esforço, desse investimento, dessa energia, de buscar, né, esses valores e traçar o nosso caminho sustentado e baseado nesses valores, que é o bem, é a prática do bem. E o exercício da mudança. A hora que tiver com bastante raiva, em vez de botar um ponto final na raiva e dizer vou ficar com essa raiva, põe uma vírgula e diz, essa raiva não vale a pena. E aí nós vamos mudando o pensamento e vamos saindo e vamos entendendo o significado do perdão. E para nós finalizarmos aqui, lá vem a fala de Paulo, né? Paulo é maravilhoso quando nós começamos a estudar e analisar com profundidade. Veja as dúvidas, as culpas, as coisas que ele carregou por tanto tempo. Até que na estrada de Damasco ele vê aquela intensa luz e ouve aquela fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí vem a pergunta, o que espera de mim? O que será que Deus, que Jesus na sua bondade espera de cada um de nós? Que sejamos colaboradores, sim. Imperfeitos, sim, mas conscientes hoje do papel que temos. Então Paulo vai dizer, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se eu tiver todo o conhecimento, mas se eu não tiver virtude, sou como o bronze que soa ou o sino que retine. Eu fiquei pensando, o bronze que soa ou o sino que retine. A gente vê aqueles sinos maravilhosos, né? Uma obra de arte. Você olha assim, todo trabalhado, todo enfeitado, todo assim, mas por que compara com aquilo? Mas aí é o que ele vai dizer aqui, ó. Se não tiver amor, sou como o bronze que soa ou o sino que retine. É lindo por fora, mas oco por dentro. É oco. Então nós temos que trazer para nós, né, esse conhecimento, essa verdade, para nos preencher, que é isso, nos preencher desse bem, desse desejo de ser feliz através do trabalho com o Cristo. Essa é a ideia principal. Então, como o sino soa, mas é oco. Não podemos mais ser assim. E ele continua, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver o amor, não serei nada. Então, o amor é a somatória das virtudes. Faltar uma só virtude, eu ainda não tenho amor, então preciso, né, me esforçar um pouquinho mais, voltar para a banca escolar, pegar o livro, ler, refletir, pensar, conversar, perguntar, para que eu possa compreender. É como orgulho. Eu descobri em mim o orgulho, como diz Joana de Ângeles. Todos nós temos a nossa sombra, temos as nossas imperfeições. E não há problema algum nisso. Mas quando no processo de autodescobrimento percebo, né, que aconteceu, o orgulho estava ali presente, eu vou trabalhar isso. Eu vou contar a minha história porque eu gosto, porque anima, né? Aos 12, 13 anos atrás, não pode falar de tempo, que não começa a descobrir a idade da gente. É lá para trás. Eu estava andando com meu carro, uma senhora veio e bateu na traseira. Eu já era espírita, hein? Eu já era espírita, achando que já estava... Ia para Júpiter, já nem era mais ia para Júpiter direto. Bateu na minha traseira. Eu saí dali raivosa. Olha só. Cadê as virtudes? Raivosa. E ela quis dar uma ré para fugir, botei a mão no carro. Falei, onde é que você está pensando que você vai? Bem suave, tipo espírita minha mansa, calma. Onde é que você pensa que você... Não foi nada. Falei, como não foi nada? Não foi nada no teu, porque o meu carro é importado. Pense. Não, mas é porque eu sou espírita. Misericórdia, eu falei, olha o autoconhecimento na hora. Quando passou, né, que eu falei, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que fiz. Nós temos que assumir. O Alírio fala, o Parda, para quem quiser ler, né, que ele fala percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação de mudança. Aí eu falei, olha o tamanho do meu orgulho, da minha arrogância. Se eu tivesse uma arma, eu tinha matado a mulher, coitada. Aí eu falei, eu vou trabalhar isso. Gente, levou 10 anos entre lá atrás e acontecer tudo de novo. Eu vindo do centro espírita, né, tava assim, voando, né, da casa espírita. E na Barcelos ali. Vindo, daqui a pouco me desce o cara, pá, no carro.
Eu parei, desliguei e respirei. Mas é isso mesmo, acalmar as nossas feras internas. É isso, gente. Agora eu já sabia que ela estava lá por causa da outra vez. Aí desci do carro, senhor, ai senhora, me perdoa. Tá tudo bem. Fique tranquilo, tá tudo bem, senhor. Fique sossegado. Fique tranquilo. E ele daí acho que meio que se acalmou, daí já veio contando. Ah, porque eu estou nervoso, porque a minha filha foi para o Japão. Não, senhor, fique tranquilo. Tá tudo certo. Daí no final ele disse, eu sou como é que chama? Latoeiro, né? A senhora leva na minha oficina que eu conserto. Eu falei, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas olha só a coisa, como é que funciona. Já vamos terminar. Aí tá, entrei no carro, fui. Quando eu virei na esquina, uma sensação de alegria. Eu falei, se alguém me ver pensando dessa maneira, vai dizer que eu sou louca. O cara me bate no carro e eu saio alegre e feliz. Mas qual era o pensamento? Prova superada. Lá eu não superei. Lá eu ofendi, humilhei, fui arrogante, sim, orgulhosa, sim. Ali eu me dei esse tempo para a respiração e naquele momento eu disse, prova superada. Superei o orgulho já? Não. Porque orgulho, se nós for pensar, é uma coisa, mas é o primeiro passo e valeu a pena. E naquele momento eu me senti alegre. Falei, olha, consegui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, né? Muito obrigado a todos vocês pela paciência. Bom domingo a todos.